Historicamente, a Major League Soccer, ou para quem preferir, a MLS, sempre foi um lugar para jogadores europeus, jogadores consagrados no futebol europeu, se retirarem do futebol, se aposentarem, né? Mas atualmente, com a chegada de grandes craques para atuarem ainda em alto nível na liga, essa competição vem mudando drasticamente em termos de contratações. Um campeonato que historicamente tivemos pouquíssimos brasileiros, mas entre eles tivemos o Kaká jogando lá pelo Orlando City. Mas, no geral, poucos brasileiros passaram pela MLS, só que nos últimos anos esses dados vêm mudando. Jogadores brasileiros estão saindo aqui do Brasil para jogarem lá no futebol dos Estados Unidos. Muitos preferem jogar na MLS do que, por exemplo, ir para um pequeno time lá na Europa, ou até mesmo para um gigante europeu. No vídeo de hoje vamos falar aqui de 8 jogadores brasileiros que estão atuando lá na MLS, jogadores com passagens por grandes clubes aqui no Brasil. Antes de começar o vídeo, peço aí para você deixar o like, se inscrever no canal se você não está inscrito, ativa o sininho das notificações aí para você receber os vídeos aqui do nosso canal Showball. Bom, pessoal, vamos começar aí a nossa lista, cara. Como eu falei na introdução, o mercado norte-americano vem atraindo muitos jogadores brasileiros e jogadores jovens estão indo aí para o futebol lá dos Estados Unidos, né? A gente está vendo jogadores promissores aqui no Brasil fechando com clubes lá na MLS e acaba que muitos desses jogadores que saem aqui promissores do Brasil ficam esquecidos lá no futebol norte-americano. E o primeiro nome aqui da nossa lista é o meio-campista Gabriel Pirani, ele que esteve aí recentemente no pré-olímpico com a seleção brasileira. Atualmente o jogador está no DC United lá dos Estados Unidos. Ele já teve passagens aí pelo Santos, pelo Fluminense, e foi comprado em definitivo pelo DC United. E aos 21 anos ele tem contrato até dezembro de 2025 com um clube norte-americano. Jogador aí muito promissor, apenas 21 anos. De acordo com o site Transfermarkt, o valor de mercado do Gabriel Pirani está em torno de 3,5 milhões de euros. O próximo da lista aqui já é um jogador um pouco mais veterano, eu acredito que seja aqui um dos mais veteranos da nossa lista, é o meio-campista Jean Mota. Ele que é parça do Messi, cara, tá jogando lá no Inter Miami, junto com um dos maiores jogadores da história, e com certeza deve ser um privilégio enorme para o Jean Mota estar nesse momento, nessa fase do Inter Miami, e jogando lá ao lado do Messi, do Luizito Soares, Busquets e também do Jordi Alba, entre outros jogadores. Jean Mota, que está atualmente com 30 anos, tem passagens aí por vários clubes aqui no Brasil, e entre eles o Santos. O jogador tem contrato até dezembro desse ano de 2024, lá com o Inter Miami, e recentemente, na semana passada, foi bastante especulado uma possibilidade dele se transferir para o Vasco. Ele teria sido oferecido ao clube carioca, porém o Vasco recusou essa possibilidade e ele segue lá no Inter Miami. Está sendo pouco utilizado nessa temporada. Com a chegada dos craques, né, fica bem difícil aí para o Jean Mota também conquistar uma posição no time titular. O Inter Miami também está contratando alguns jogadores promissores do mercado sul-americano. O Jean Mota perdeu muito espaço desde a chegada do técnico Tata Martino, que vem dando poucas opções ao meio-campista brasileiro. Bom, e o próximo da lista esteve aqui em um outro vídeo que a gente fez recentemente, né, de jogadores que ninguém queria, jogadores que estavam livres aí no mercado. E o Júnior Urso já achou um novo clube. Depois do vídeo que eu gravei, rapidamente ele já achou um novo clube e continuou lá na MLS. Anteriormente, o ano passado, ele estava no Orlando City e esse ano ele fechou com o Charlotte FC, também lá da MLS dos Estados Unidos. Jogador de 34 anos, bastante experiente, com passagens aqui por vários clubes aqui no Brasil, Coritiba, Atlético Mineiro, jogou no Corinthians, rodou mundo afora, jogou na China e também no próprio Orlando City, lá nos Estados Unidos, e agora trocou de clube e está defendendo o Charlotte. Inclusive já fez até sua estreia com o clube norte-americano. Atualmente o Júnior Urso está avaliado em 400 mil euros. O próximo nome aqui da lista esteve muito perto de fechar com o Fluminense há um tempo atrás, é o atacante Léo Chu, lembra dele? Teve passagens aí pelo Ceará, pelo Grêmio, onde se destacou e foi vendido para o Seattle lá dos Estados Unidos. E atualmente o jogador está com 23 anos e o seu contrato com o clube norte-americano vai até dezembro de 2024. O jogador está avaliado em 4 milhões de euros, de acordo com o site Transfermarkt.com. E um companheiro do Léo Chu lá no Seattle Sounders é o meio-campista João Paulo. Lembra dele? Aquele do Internacional, do Botafogo, ficou bem conhecido com a camisa do Botafogo, também teve passagens pelo Santa Cruz. É um jogador que já está há algum tempo lá na MLS e aos 32 anos ele defende também o Seattle Sounders. Tem contrato até o final dessa temporada aí com o clube norte-americano.
O jogador viveu o auge da sua carreira justamente no Seattle Sounders, né, onde o Seattle conquistou pela primeira vez na história um clube dos Estados Unidos, conquistou lá a Conca Champions e com certeza foi um jogador que entrou para a história do clube e disputou o Mundial de Clubes pelo Seattle Sounders. Atualmente o jogador está avaliado em 2 milhões de euros. Bom, o próximo aqui da lista estava recentemente aí no Brasil, cara, o atacante Rafael Navarro, lembra dele? Com passagens pelo Botafogo e que estava no Palmeiras antes de se transferir para o futebol norte-americano. Jogador de 23 anos, está atualmente no Colorado Rapids e tem contrato aí, um contrato longo, até dezembro de 2026 com um clube norte-americano. De acordo com o site Transfermarkt, o Rafael Navarro está avaliado em 3 milhões de euros. Você sabia que o Rafael Navarro estava jogando no futebol dos Estados Unidos? Há pouco tempo atrás ele estava aqui no Brasil jogando com a camisa do Palmeiras e agora já está defendendo lá o Colorado. Com certeza é um jogador que era muito promissor, né? Ele surgiu muito bem no Botafogo, antes disso já tinha passagem por outros clubes, mas no Botafogo ele viveu uma boa parte do seu auge. Com certeza foi um jogador que chamou muita atenção do mercado naquele momento e o Palmeiras rapidamente contratou ele para ser um dos jogadores importantes nos anos seguintes. Só que o Rafael Navarro nunca se firmou no Palmeiras, não conseguiu a titularidade incontestável, pouquíssimas vezes foi titular do time do Palmeiras, ele sempre foi reserva e viu na MLS uma oportunidade de trocar de mercado e ser titular lá no futebol norte-americano, né? E atualmente ele é um dos principais jogadores do Colorado. Bom, e agora vamos falar de um jogador que já está há algum tempo também lá na MLS, né? Que surgiu muito bem no Vasco. É o atacante Thales Magno, um jogador que era muito promissor, era um jogador que quando surgiu se falava que ele poderia ser um dos grandes craques da seleção brasileira. Teve informações que o Liverpool estava interessado no jogador, porém ele acabou indo parar no New York City, lá na MLS, clube aí que também faz parte do Grupo City, e o jogador de 21 anos já está há algumas temporadas atuando lá no New York City. Atualmente o jogador tem contrato até dezembro de 2026 com o clube norte-americano. Vale ressaltar que o Thales Magno teve negociações muito avançadas com o Bolonha, porém o negócio não se concretizou, ele segue na MLS e atualmente o jogador está avaliado em 10 milhões de euros, de acordo com o site Transfermarkt. Esse aqui também sempre é especulado em vários clubes aqui no Brasil, já ouvi falar do Palmeiras, do Atlético Mineiro, até um possível retorno do Vasco, mas é muito pouco provável que ele queira retornar ao futebol brasileiro nesse momento, né? Ele tem a possibilidade continuar jogando na MLS, parece que vem chamando a atenção do mercado europeu, mesmo jogando em uma liga um pouco mais fraca, mas o Thales Magno é o principal jogador do New York City, com a saída do Tati Castellanos, que foi na época para o Girona e está atualmente na Lazio. O Thales fez uma boa dupla de ataque com esse jogador e ele acabou seguindo lá no New York City e se transformou no cara, né? Ele é a grande referência do time atualmente e pode ser que ainda sonhe em jogar no futebol europeu, muito jovem ainda, 21 anos apenas. Com certeza é um jogador muito promissor, apesar de estar jogando em uma liga mais fraca. Bom, e agora outro jogador do Vasco, esse foi recentemente aí, até pouco tempo, estava no Vasco, é o Gabriel Peck, cara. Fechou aí nas últimas semanas com o Los Angeles Galaxy e o jogador de 23 anos assinou contrato até dezembro de 2028 com o Los Angeles Galaxy. Inclusive já fez até a sua estreia pelo clube norte-americano no último domingo, onde enfrentou o Inter Miami aí do Messi. O jogador atualmente está avaliado em 6 milhões de euros, de acordo com o site Transfermarkt. O Gabriel Peck é um jogador muito promissor, que surgiu muito bem no Vasco, chamou muita atenção no último Campeonato Brasileiro, foi um dos grandes destaques do Vasco aí na temporada, porém ele acabou indo para o futebol norte-americano, tinha possibilidades do Vasco vender ele para o futebol europeu, se não me engano, antes da França, fez uma proposta muito boa para o Vasco recusou essa proposta, porém nesse ano acabou aceitando a proposta do Los Angeles Galaxy e ele foi jogar na MLS, ao invés de talvez ir parar no futebol francês. Deixe aí nos comentários o que você achou da nossa lista. Você sabia que esses jogadores estavam atuando no futebol norte-americano? Se você gostaria que algum deles voltasse para o Brasil e de quebra jogar no seu time, né? Deixe aí nos comentários. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu por ter chegado até o final. Deixa o like, se inscreve no canal se você não está inscrito, ativa o sininho das notificações aí também. Se você gostou do nosso vídeo, comenta aí se você quer a parte 2 que a gente traz aqui no canal. Ainda tem muitos brasileiros que estão atuando lá na MLS. Eu trouxe aqui os principais nomes que estão atuando lá no futebol norte-americano. Tamo junto, forte abraço e é nóis!